meus amores, voltamos, na nossa aula de geografia. Na aula passada, na aula de ontem, eu pedi que vocês começassem a estudar um pouquinho os aspectos naturais da região sudeste, que é a nossa região. Eu acho legal a gente destacar que essa região, os aspectos naturais dela, e infelizmente a destruição que esses aspectos naturais vêm sofrendo, nós já estamos estudando de forma indireta há algum tempo, e você já conhece. Por exemplo, quando nós falamos da devastação do pau-brasil, lá na era colonial, na época colonial, em que nós estamos estudando em história, nós estamos falando diretamente dos nossos aspectos naturais da Mata Atlântica. Ela vem sofrendo uma devastação ao longo dos anos, e muita da sua fauna e até mesmo da sua flora, muito da sua flora e da sua fauna, estão sendo perdidos ao longo dessa destruição, Você sabe que a vegetação natural, que as florestas, elas servem de abrigos para os animais, de morada e muito importante para a sua alimentação, para a sua moradia e para a sua reprodução. Infelizmente, o ser humano, as empresas, nós não tomamos o cuidado devido que o nosso meio ambiente merece. E as consequências somos nós mesmos que sofremos. Vamos aí lá na página 248, onde esses aspectos são apresentados e eu solicitei a sua leitura. Mas vamos rever com a tia Cris? A região sudeste apresenta dois tipos de clima, que são determinados principalmente pela altitude. O clima tropical de altitude ocorre nas áreas mais altas, como as de serra, e o clima tropical atlântico no litoral, porque dentro da região você tem lugares que têm áreas litorâneas e você tem lugares que não têm áreas litorâneas. Um exemplo desses lugares é o nosso estado, Minas Gerais, não tem área litorânea. A vegetação predominante no sudeste é a Mata Atlântica, que originariamente recobria grande parte do litoral e algumas áreas das serras do Mar e da Mantiqueira. No entanto, a Mata Atlântica sofreu um intenso desmatamento e atualmente resta apenas uma parcela pequena da mata original. No estado de Minas Gerais predomina o cerrado. Então você percebe, a Mata Atlântica é vegetação predominante, mas infelizmente devido à devastação que ela vem sofrendo ao longo dos anos, você tem apenas pequena parte dela. Principais rios. Na região sudeste, encontram-se vários rios importantes, como o Tietê, o Paraíba do Sul, o Paraná e o Muriaé. Em Minas Gerais, encontra-se a nascente do Rio São Francisco, que é aquele rio que a gente encontra tanto na região norte quanto na região nordeste, e a nascente dele é no nosso estado. Os rios do sudeste são utilizados principalmente para a produção de energia elétrica e o abastecimento de centros urbanos. Então, os nossos rios, se a gente pega históricos dos rios, tanto da região norte quanto da região nordeste, você vê que ele tem duas atividades principais: a produção de energia elétrica, a manutenção dessa produção e as atividades pesqueiras. Quando você pega os rios da região sudeste, tem as atividades pesqueiras? Sim, tem. Mas a maioria dos rios tem a principal função a manutenção da energia elétrica para os centros urbanos, para os municípios vizinhos e às vezes abrange até estados que não pertencem diretamente à região sudeste. Página em 249, Mata Atlântica. A Mata Atlântica tem árvores de menor porte do que as encontradas na floresta amazônica. No entanto, abriga uma grande diversidade de espécies, que só crescem nesse tipo de floresta. Originalmente, essa vegetação se estendia por todo o litoral brasileiro, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Pega seu mapinha para você ver como era extensa a Mata Atlântica. No entanto, grande parte dela foi destruída por causa de plantações, extração de lenha e carvão e principalmente urbanização e turismo.
No entanto, a gente já sabe que essa devastação vem muito antes dessas plantações. Quando eles falam de plantações, gente, eles estão falando de retirar a vegetação natural. Isso é realizado muito dentro da floresta amazônica e também da Mata Atlântica. É retirar a vegetação natural para colocar ali áreas de agricultura. Sim, mas a agricultura é uma atividade econômica que trabalha com matéria-prima. Sim, mas ela precisa de ter as áreas certas. Por quê? Porque a vegetação natural ela tem a sua função, tanto para abrigo, proteção dos animais e reprodução, quanto para a diversidade do meio ambiente e a função que essa vegetação tem na nossa qualidade de vida. Essa é a grande preocupação. Atualmente, a Mata Atlântica ocorre em trechos da Serra do Mar e da Mantiqueira da região sudeste, em lugares em que a ocupação humana ainda é muito difícil. As áreas preservadas da Mata Atlântica estão sob forte ameaça. Algumas dessas áreas com vegetação nativa conservada localizam-se em parques e áreas de preservação. Então, infelizmente, apesar da gente estudar tanto sobre a importância do meio ambiente, se eu te pergunto desde a sua educação infantil, se você já vem ouvindo a importância desse meio ambiente, eu tenho certeza que você já tem. Se você pega hoje, né, está falando muito, infelizmente, da queimada do Pantanal. Quantos animais morrendo? Quanto a vegetação natural está indo embora? E a qualidade de vida tanto daqueles animais quanto das pessoas, e nossa, que parece que está distante, mas não está. É afetada por esse descuido que nós temos com os nossos aspectos naturais. E não só em relação à vegetação, em relação aos rios, em relação ao cuidado com o solo. Nós precisamos nos atentar mais a isso. Nós precisamos de cuidar do nosso meio ambiente para a nossa geração e para a geração futura, né? O que nós vamos deixar para eles? Como que nós precisamos viver? Como que você imagina seu futuro? É visitando um lugar, uma cachoeira, uma praia bonita? É as pessoas se incomodando com os animais indo para as casas, mas por que estão indo para as casas? Porque eles estão perdendo o seu abrigo. Mesmo a gente sabendo da importância, mesmo a gente sabendo da função da vegetação, dos rios, por que tanto descuido? E você vê aí no seu último parágrafo que esse descuido, mesmo sendo alarmante, a vegetação que ainda resta da Mata Atlântica sofre ameaça. E você percebe que ela só está sendo preservada ou porque é difícil para o ser humano chegar até ali, ou porque ela está em campos de preservação, que infelizmente muitas vezes, mesmo estando nesses lugares, ainda sofre devastação.